Glória a Deus. Amém? Culto de fé. É uma honra estar aqui nessa noite. Quero agradecer a Deus, aos meus pastores pela oportunidade. Foi uma luta para estar aqui hoje. Mas eu cheguei, Senhor. Amém? E antes de lermos a palavra e irmos, nós vamos orar. De antemão, já vai preparando aí na sua Bíblia, abrindo no livro de Hebreus 11. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por essa noite. Nós queremos ainda mais da Tua presença, Senhor. Deus, nessa noite eu sou um instrumento completamente dependente do Senhor. E por isso te clamo que o Senhor tome os meus lábios e fale com cada um de nós que estamos aqui presentes. Que nessa noite o Senhor venha reavivando corações. Que o Senhor venha fazendo com que almas venham a se render. Que o Senhor venha afirmando, Senhor, os passos do Teu povo. E fazendo de nós um povo verdadeiramente de fé. Ah, Senhor, nós te clamamos. Que os Teus anjos estejam sobre este lugar. Guerreando, Senhor. Em nome de Jesus, nos dando vitória, meu Pai. Em nome de Jesus. Desde já nós te agradecemos, porque o Senhor nos trouxe. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas estamos na Tua casa, na Tua presença, para ouvir a Tua palavra. E por isso nós te louvamos e te bendizemos. Em nome de Jesus, amém. Podeis. Vamos ler a palavra? Hebreus 11. Vamos começar do 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Aí agora a gente vai para o 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Vamos ler novamente o 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Agora a gente vai para o versículo 5. Pela fé, Enoque foi levado, a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém? Podeis assentar. O tema da mensagem de hoje é a fé que gera livramento.
que é fé? Fé é confiança absoluta em alguém ou em algo. Crédito. A palavra fé teve seu significado original na palavra grega pistis, que significa confiança, compromisso e envolvimento pessoal. A gente vai ler um pouquinho, viu, meus irmãos? Gênesis 5, 18. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Agora a gente vai para o versículo 21. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus e depois gerou Metusalém. Viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. 28. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Agora a gente vai lá para Gênesis 6. Gênesis 6, 3. Então o Senhor disse: O meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. 5. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou o coração. E o Senhor disse: Farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas o ser humano, pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves do céu, porque estou triste por havê-los feitos. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Aí a gente vai para o 9, versículo 9. São estas gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: Resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste. E aí agora a gente vai lá para o 17. Versículo 17. Porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra, para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra será destruído, mas com você estabelecerei, aleluia, a minha aliança. E você entrará na arca, você, os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. 21. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isso será para alimento a você e a eles.
Vamos parar aqui. Amém? Depois a gente lê mais um pouquinho. Nós estamos hoje no culto de fé e eu creio que o Senhor trouxe cada um aqui com um propósito específico. E eu estava perguntando ao Senhor qual palavra eu iria trazer para esse culto. E Deus ministrou fortemente ao meu coração acerca de Noé. Também no culto de terça-feira a gente viu o nosso apóstolo pregar. E ele foi usado tremendamente por Deus e acabou confirmando a palavra. Glória a Deus. Noé, ele foi um homem que andou com Deus. Mas antes mesmo de Noé andar com Deus, a gente viu que a geração dele já tinha alguém que andava com o Senhor. Enoque, ele veio da geração de Noé. E Enoque, ele andou com Deus, ele caminhou com Deus, ele teve intimidade com o Senhor. Intimidade essa a ponto de agradar ao coração de Deus e Deus o levá-lo para perto de si. Para si, na verdade. Deus tomou Enoque. Com o decorrer do tempo, a gente vai vendo a vida e a trajetória de Noé. Noé, ele foi criado, ele foi gerado e com o passar do tempo, ele vai crescendo. E a terra, ela continua sendo mal. E todos os dias havia maldade na terra. A ponto do Senhor olhar para a terra, o cheiro do pecado, o cheiro desagradável subiu a tal ponto nas narinas de Deus, que Deus desejou destruir toda a terra. Não foi algumas coisas da terra. Não foram algumas pessoas da terra. Foi toda a terra. E a palavra de Deus, ela vai dizer que Deus, ele se entristeceu. Sim, meus irmãos. Deus, ele tem sentimentos. E a palavra, ela nos descreve que o Senhor, ele se entristeceu de ter feito o ser humano. Alguém que logo no início se alegrou. Porque quando a gente vai lendo Gênesis, logo no início, a gente vai ver que após o Senhor criar o ser humano, ele sente alegria por aquilo que ele tinha feito. Mas quando ele vai vendo aquilo que tem nos desígnios do coração humano, ele se entristece. E ele diz ainda mais que ele não permaneceria com o Senhor, com os humanos, porque havia maldade no coração dos humanos. E hoje nós, eu e você, estamos aqui fazendo de tudo, não só para andarmos com Deus, para perseverarmos em sua santa palavra, mas também para não entristecer o coração de Deus. E o mais importante de tudo, para limpar o nosso coração da maldade que nos segue todos os dias. Todos os dias nós labutamos contra a nossa carne. Todos os dias nós matamos a nossa carne, o nosso desejo mau para fazer a vontade de Deus. Todos os dias. Essa é a nossa luta diária. E você e eu temos que ter fé. E quando a gente começou a ler a palavra, a gente leu o que era fé. E a gente viu que no livro da fé tinha Enoque, que foi alguém que agradou a Deus por andar com Deus, por ter intimidade com Deus. Ou seja, a intimidade que você desenvolve com Deus o agrada. E a falta de intimidade que você também deixa de desenvolver com Deus desagrada também ao coração de Deus. Porque na falta de intimidade com Deus, você dá espaço para a sua carne te dominar. Na falta de intimidade com Deus, você passa a não ouvir os direcionamentos de Deus. Na falta de intimidade com Deus, você vai perdendo a sensibilidade com o Espírito Santo, com Deus.
E isso vai fazendo com que você se afaste. Isso vai fazendo com que o bem não prevaleça na sua vida. E por que o bem não prevalece na sua vida? Porque a maldade, ela vai entrando devagarzinho e você vai achando que é besteira. Você vai achando, é de pouquinho em pouquinho. Satanás, ele é milenar e é de pouquinho em pouquinho que ele vai colocando as maldades dele. E aí é uma coisinha, não, que nada, é só uma besteira isso aqui. É só um comentário da vida do irmão, é besteira, não é fofoca não. É só uma discordância da liderança que eu sirvo. É besteira, não é nada não. Não, mas Deus, ele sabe, eu estou dentro da igreja, eu estou sendo fiel. É só que eu não estou conseguindo ter constância. Mas isso é besteira, eu já sou crente mesmo, não é nada não. E esse nada não, é nada não, vai aumentando a cada dia. E também vai subindo as narinas de Deus. E da mesma forma que Deus, ele se alegrou de Enoque estar andando com ele, e de Enoque ter intimidade com ele e tomar para si, Deus também se alegrou de Noé. Mesmo mediante a tanta maldade. Mas e Deus tem se alegrado de mim, de você? Deus tem se alegrado do nosso posicionamento, das nossas condutas, do nosso pensamento, da forma como estamos conduzindo a nossa intimidade com Ele? Não é só vir à igreja. Não é só você levantar a sua mão e você dizer, declarar que você é cristão. Porque Noé, ele só teve livramento juntamente com a sua casa, porque ele tinha intimidade com Deus. E às vezes você está frequentando a igreja, achando que você é crente, mas você não tem desenvolvido um relacionamento com Deus. E não existe cristão sem relacionamento com Deus. É impossível. Você ser cristão, não combina, não tem como. Você ser cristão e não ter relacionamento com Deus. E não falar com Deus. E não conversar com Deus. E não ler a palavra de Deus. Como você vai conhecer a Deus? Se você não se esforça para desenvolver um relacionamento com Ele. E tudo na vida é desenvolvido. Você entra num trabalho novo, você vai ser desenvolvido. Vai ser capacitado para exercer tal função. Você entra na igreja, você vai ser desenvolvido. Você é instruído em como buscar a face do Senhor. A instrução não falta. O que falta então? Posicionamento. E aí a gente vai continuando a palavra. Noé, ele tinha uma intimidade com Deus, ele teve uma intimidade com Deus tão grande, a ponto de agradar a Deus. Imagina que forte. Você está vivendo onde a maldade do mundo inteiro está tão grande. E Deus de lá de cima, Ele enxergando aqui a humanidade, enxergando eu e você. E aí Ele decide, não, eu vou destruir a terra porque chega, basta. Se às vezes eu e você, a gente não tolera o coleguinha que está do lado. E que a Bíblia diz, tolerai uns aos outros. Se às vezes eu e você não toleramos, imagine Deus não tolerando o pecado, a maldade que estava subindo as suas narinas. Porque foi isso que aconteceu. Foi tão terrível que Deus decidiu, basta, chega, não quero mais, não quero conta mais. Porque aquilo que é destruído, não tem como você ter um relacionamento com algo que está destruído. Destruiu, já foi, passou a oportunidade, acabou.
Mas Noé atingiu um lugar especial no coração de Deus, a ponto de, mesmo mediante tanta maldade, Deus olhar para a terra e ver: não, peraí, tem um ainda. Ainda há um. Esse um, ele é da mesma geração daquele que eu tomei para mim. E ele seguiu o mesmo caminho daquele que pertenceu à sua geração. E Noé encontrou favor diante de Deus. E ele não só encontrou favor, Noé tinha um relacionamento com Deus a ponto de conseguir ouvir a instrução que Deus te deu. Olha, Noé, você vai construir uma arca, porque a maldade chegou a tal tamanho que eu vou destruir a terra. Mas fique tranquilo, a você eu vou dar livramento, a você e aos seus. Mas para isso, pega aí uma caneta, um papel e vai anotando os meus direcionamentos. Noé, não é só anotar não, viu? É pôr em prática. Porque o livramento eu estou te dando, a instrução eu estou te dando, mas eu não vou descer para construir a arca não. Quem vai construir é você. E assim foi. Noé ouviu a instrução que Deus havia dado a ele. E com isso, ele vai construir na arca. Eu conjecturo. Vamos se imaginar, vamos nos colocar no lugar de Noé. Naquela época, cuja maldade era terrível, cujo ainda não tinha havido uma chuva tão forte a ponto de destruir coisas que hoje a gente vê, né? Um ciclone ali, uma chuva terrível que destrói um bairro, uma região, e a gente já fica assustado. Mas aquele povo daquela época não tinha visto tal chuva ainda dessa forma. Eles não conheciam esse tipo de chuva. Eles não conheciam. E aí a gente que está se colocando agora no lugar de Noé, recebe a instrução de Deus e começa a construir essa arca. O que será que os seus conhecidos falariam ao seu respeito? O que será que os conhecidos de Noé falou a respeito dele? Nossa, esse cara tá ficando um doido. Como o apóstolo falou. Tá ficando doido. Tá pegando meio mundo de madeira, construindo um barco desse tamanho. Você tá pensando o quê, Noé? Vai fazer o quê com tanta madeira? Você acha mesmo que se Noé não tivesse fé, e fé é acreditar e é ter relacionamento com Deus, ele construiria alguma arca? Só constrói arca quem tem fé. E Deus não ia entregar o direcionamento a Noé para construir uma arca se Noé não tivesse fé. Porque nós também lemos que é impossível, sem fé, é impossível agradar a Deus. E também nós lemos na palavra, logo no início, que Deus ele recompensa aqueles que têm fé. A recompensa de Noé foi livramento. E não foi qualquer livramento não. Foi um livramento tamanho a ponto de nós estarmos aqui hoje. E Noé, ele teve cuidado em ouvir. Ele não teve qualquer relacionamento com Deus. Ele não teve qualquer intimidade com Deus. Ele teve cuidado ao ouvir as instruções que Deus estava dando. Mas às vezes eu e você estamos recebendo instruções, estamos o tempo todo questionando a Deus: Senhor, mas e o caminho? Senhor, mas a direção? Senhor, gera livramento. Senhor, eu preciso de resposta. E às vezes Deus já te entregou a resposta.
E você não tem colocado em prática. E continua perguntando as mesmas coisas ao Senhor. A fé de Noé que gerou livramento para ele e para a sua casa. Foi uma fé ao qual ele se moveu. Foi uma fé ao qual ele se movimentou. Noé não ficou parado esperando as coisas acontecer. Ai meu Deus, é porque agora vai vir uma chuva tão terrível. Deus disse que vai destruir a terra e agora, e as pessoas que eu conheço. E aí, como é que vai ficar? Vou para a caverna. Vou me esconder. Não vou viver mais. Não. E a dificuldade que Noé devia ter tido para construir essa arca. Porque para caber o tanto de coisa que Deus instruiu a Noé, foi uma coisa grande. Não foi pequeno não, foi grande. E aí imagine, agora todos os dias, Noé, ele construiu. E construção, meus irmãos, dá trabalho. Construção não é fácil. A gente não está falando de pegar aqui um papel, fazer um barquinho, acabou. Uma coisinha assim, sem estrutura, sabe? Não. A gente está falando de uma arca que tinha estrutura. A gente estava falando de um barco que iria suportar 40 dias e 40 noites de chuva. E não é qualquer chuvinha não, viu? Foi uma chuva que cobriu. Imagine o volume de chuva a ponto de cobrir uma árvore. Uma árvore ficar embaixo dessa chuva. Montanhas ficaram embaixo. Desapareceu. Imaginou? Foi isso que Noé fez. Ele construiu. Mesmo na dificuldade, ele construiu. Mesmo na dificuldade, ele continuou crendo. Mesmo na dificuldade, ele perseverou. Mesmo na dificuldade, ele continuou desenvolvendo um relacionamento com Deus. Ele continuou desenvolvendo um relacionamento com Deus. E quantas vezes, quando nós estamos na dificuldade, o nosso relacionamento é abalado. O relacionamento de Noé com Deus, ele não foi abalado com a notícia que Noé recebeu. E não foi uma notícia boba. Foi uma notícia simplesmente que tudo que você está vendo aqui vai desaparecer, Noé. Essa vizinhança que você cresceu, essas pessoas que você convive, essas pessoas que você vê em volta, tudo que você está vendo aqui, ó, já foi. Não vai existir mais. Ainda assim continuarás tu comigo? E Noé teve que ter muita fé mesmo. E às vezes Deus está te dando um direcionamento sobre as pessoas que você está caminhando. Mas você acredita muito mais nessa pessoa do que na instrução que Deus te deu. Deve ser. Porque se Deus te deu uma instrução para você não caminhar com aquele que desagrada a Ele, você continua caminhando? E Noé, ele teve que ter fé. Ele teve que ter intimidade. Ele teve que continuar desenvolvendo um relacionamento. Ele teve que perseverar. Ele teve que construir. Ele teve que enfrentar os comentários negativos. E os familiares? Vixe, você viu Noé? Meu Deus, tá ficando um doido. Diz que tem um relacionamento com Deus, aí agora tá assim, dizendo que tudo vai ser destruído, que tem que construir a arca. Isso te lembra o quê? A gente que é cristão e fala ao ser humano que Jesus está voltando. E aí ele que aqueles que Noé estava alertando ficou.
para trás, embaixo d'água. Só que agora não é só embaixo d'água não. É no fogo consumidor do inferno. E o Senhor tem usado pessoas para amar a sua vida, para retirar a sua alma de viver tal tormenta. E essas pessoas que são alertadas por Deus, avisa você por quê? Porque é aquele ditado, quem avisa amigo é. É exatamente esse ditado. Porque se você tem um amigo de verdade, é um de verdade, viu? Não é aquele que é falso não, é o de verdade. Se você tem um amigo que é de verdade, ele vai te alertar. Ele vai te dizer, ó, esse caminho aqui não é legal não, não vá por aí não. E se você tem um coleguinha que está te incentivando a ir para um caminho que não agrada o coração de Deus, para um caminho que vai te destruir, eu sinto te dizer, ele não é seu amigo. Ele não é. Porque você está se autodestruindo com a aprovação do coleguinha. E Noé não precisou da aprovação das pessoas para continuar construindo a arca. Ele só precisou da aprovação de Cristo, ou melhor, de Deus. Noé só precisou da aprovação de Deus. Deus aprovou. Deus instruiu. Deus liberou a palavra. Vai, Noé, constrói a arca, independente do que falem. E talvez Deus já mandou você construir uma arca e você tem dado mais ouvidos às circunstâncias do que às instruções de Deus. E isso, se você não tiver cuidado, o dilúvio vem e você fica fora da arca. E o livramento que o Senhor já liberou para a sua vida deixa de ser livramento por conta sua e não por causa de Deus. Porque o que competia a Deus ele já fez, deu a instrução, permaneceu tendo comunhão com você, permaneceu te instruindo. Agora o seu fazer aí é com você. Os próximos passos é com você. Aleluia. E aí a gente vai continuar. Lá no capítulo 6, no 22. Foi o que Noé fez, conforme tudo que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Olha que coisa linda. Noé, ele não fez pela metade. Ele não começou e depois ele desistiu. Tá pegando a chave? Pega aí, viu? Noé, ele fez tudo, não algumas coisas, meus irmãos. A palavra, ela nos descreve, ela nos diz, foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Ou seja, ele não deixou de fazer nenhuma coisa, nenhuma outra. Tudo Noé fez. E você tem feito tudo? Porque a gente está aqui no culto de fé e às vezes a gente está incomodando o céu. Deus, ouve minhas súplicas. Senhor, muda a minha sorte. Senhor, cumpre a sua promessa. E o que você tem feito? Você tem feito tudo que Deus te ordenou? Você tem feito tudo como Deus te instruiu? Você tem feito tudo e nesse tudo você tem guardado a fé? E diante desse tudo, você continua tendo um relacionamento com Deus? Ou seu relacionamento já foi por água abaixo porque a promessa demorou de cumprir? Porque a arca, ela não ficou pronta de um dia para a noite. Também não choveu de um dia para a noite. Será que Noé não ficou desmotivado construindo aquela arca? Será que Noé não ficou triste no meio do caminho? Porque assim, Noé foi ser humano, assim como eu e você. E ele estava ali
todos os dias sendo constante, todos os dias construindo a arca, todos os dias perseverando. Todos os dias, independente das circunstâncias, independente de se sentir bem, de se sentir mal, de estar triste, de estar feliz, das pessoas falar bem, das pessoas falarem mal. Independente, Noé permaneceu construindo a arca. E o que você tem feito? O que nós temos feito? Por causa de você, os seus recebem livramento. Por causa de você, Deus, ele pode se agradar a tal ponto do seu relacionamento com Deus, que ele pode livrar a vida daquela pessoa que você tanto ama. E não só livrar, ele pode salvar. Ele pode libertar. Mas e se não acontecer? Você vai permanecer com seu relacionamento com Deus? Porque aqui Deus, ele me deu uma chave muito importante e forte. Se a arca não houvesse sido construída, se Noé não tivesse entrado com a família dele, ainda assim ele estaria com Deus. Se não houvesse livramento para Noé, ainda assim Noé já teria sido livrado. Livrado de quê? Do fogo no inferno. Noé estaria com Deus. Porque não tem como você agradar a Deus e você ir para o inferno, entendeu? É uma matemáticazinha. Quando você agrada, você vai para o céu, porque você está agradando a Deus. Tá tudo ok. Mas se você está desagradando, aí a gente tem que assim parar, rever um pouquinho, pensar. Porque se está desagradando, está errado. E Noé, ele agradou ao coração de Deus. Noé, ele foi obediente. Não pela metade, mas por inteiro. Então aqui é outra chave. A obediência promove livramento. A obediência. Eu não sei vocês, mas eu já tomei muito na minha cara por ter sido precipitada. E aqui vai uma chave poderosa da parte de Deus. A precipitação também é desobediência. E na precipitação, você também colhe frutos maus. Aliás, foi diante da precipitação que Saul deixou de ter o seu governo confirmado por Deus. Aquilo que já estava pronto para Saul, porque estava pronto para ser dele, deixou de ser dele, não porque Deus quis, mas por causa da precipitação dele, da falta de obediência. A precipitação, ela também é desobediência. Porque quando você se precipita, você não espera. Quando você se precipita, você não confia. E aqui nós estamos no culto de fé. É importante ressaltar. E o culto de fé é para você acreditar, é para você esperar, porque quem crê, espera. Quem crê, confia. E eu não estou falando sobre facilidade, tá? Que a gente vive no mundo real. E no mundo real, a gente não está dizendo assim que é fácil, não. A gente está aqui dizendo que é possível. Fácil, não. É possível. E assim, lá no capítulo 7, agora, a gente vai continuar lendo. O Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Imagine Noé ouvindo isso, gente. Eu não sei vocês, mas eu ia assim ficar feliz. Meu Deus, venham pessoal, bora povo. Bora entrar aqui, entendeu? O que Deus disse pra gente entrar. Eita glória!
E Noé entrou na arca juntamente com a sua família. E aí no 4, no versículo 4, ainda no 7, no versículo 4. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites. E farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. E Noé fez tudo, como o Senhor lhe havia ordenado. De novo, mais uma vez Noé fez tudo. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Quantos anos se passaram que Noé recebeu a instrução e ainda assim ele continuou tendo um relacionamento com Deus, a ponto de escutar: venha Noé, entre você e a sua família na arca. E se Noé tivesse perdido a comunhão, o relacionamento com Deus, ele não teria escutado o venha, porque ele não continuaria sensível. Só tem sensibilidade quem tem relacionamento. E aí começou. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca. Ele com seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. E os animais. Aí a gente vai pro 11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram, e caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Meus irmãos, Salvador chove 5 dias. E a gente já se encontra desesperado. O povo faz meme. As pessoas perdem suas casas. A gente fica triste. Aí começa aquele movimento de arrecadação de roupa, daquelas coisas. Com 5 dias. 5 dias de chuva. Imagine 40. 40 dias e 40 noites. Imagine. E aí a gente vai continuar. No versículo 16, na parte B. E o Senhor fechou a porta da arca. Noé fez tudo o que competia a ele. Tudo que Noé podia ter feito, ele fez. E após ter entrado na arca, quem fechou a porta não foi Noé, não. Quem fechou a porta foi aquele que instruiu ele. Ei, Noé, você não vai fechar a porta não, porque na sua mão ainda correm possibilidades humanas de falhas. Mas quando eu fecho, ninguém mais vai abrir. Quando eu fecho, você fica seguro. Quando eu fecho, não há possibilidade de destruição sobre a sua vida, Noé. Quando Deus ele fechou a porta da arca, acabou a possibilidade de Noé e sua família ser destruído. Porque quem fechou não foi o homem. Quem fechou foi Deus. E quando Deus ele abre uma porta para você, ou quando ele fecha uma porta para você, e é Deus que está fazendo, traz segurança para a sua vida. Aleluia. O Senhor se lembra daqueles que o obedecem, daqueles que se sujeitam, daqueles que andam com Ele. Agora a gente vai para Gênesis 8. Então Deus se lembrou de Noé. Aqui eu vou pedir que todo mundo repita comigo. Amém?
Todos juntos. Então Deus se lembrou de Noé. Pronto. Agora você vai colocar o seu nome. Então Deus se lembrou de Rebeca. Isso. E aqui também é muito forte. Noé já estava dentro da arca. A porta da arca já havia sido fechada por quem? Por Deus. E se Deus fechou, meu amigo, não tem que abrir. Noé não ia sair mais ali de dentro, porque quem tinha fechado foi Deus. Agora não adiantava mais. Se ele pensou porventura, eu vou sair, porque aqui dentro eu vou ficar muitos dias, já foi, não sai mais. Quem está dentro não sai mais e quem está fora está querendo entrar. Porque está vendo que agora tudo que Noé tinha dito é verdade. Mas agora não dá tempo mais. E Noé, ele continuou ali dentro da arca, juntamente com sua família, juntamente com os animais, com seus filhos. E Deus poderia ter se esquecido de Noé dentro da arca. Mas Deus, ele lembrou de Noé. Mediante a isso tudo, Deus lembrou de Noé. E aí continua. E de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estava com ele na arca. Ou seja, Deus não lembrou só de Noé. Deus lembrou de Noé e daquilo que estava com Noé. E Deus fez soprar um vento sobre a terra. E as águas começaram a baixar. É igual a chuva, entendeu, meus irmãos? Quando chove demais, você vai vendo ali, cria uma poça de água. Aí, de repente, vai começando a evaporar. Aquela poça que estava grande já vai ficando pequena. Os lugares, os pontos que estavam alagados, já vai deixando de estar alagado. É da mesma forma. E Deus soprou o vento e as águas começaram a baixar. E fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus. E a chuva se deteve e as águas iam escoando continuamente da face da terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham baixado. Ou seja, Noé, ele não ficou apenas 80 dias dentro da arca. 40 dias e 40 noites. Ele ficou 150 dias esperando as águas baixar, mais os 80. Imagine. Esse tempo todo na arca. E a gente não viu em momento nenhum a Bíblia relatando de que Noé murmurou. De que Noé reclamou. Poxa Deus, aqui tá muito abafado, tá com esses bichos tudo. Tá fedendo. Eu não tô nem vendo mais assim a natureza, não tô conseguindo correr aqui dentro. Tá todo mundo aqui enclausurado. Noé não reclamou. Noé não murmurou. Porque Noé entendeu que ele tinha recebido, que o que ele tinha recebido foi livramento. E de livramento a gente agradece, a gente não reclama não. E às vezes Deus está te instruindo para um caminho, para você receber livramento juntamente com sua casa. E você está murmurando do livramento. E a gente vai concluir. E aí, lá no capítulo 8, versículo 15. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. No 18. Saiu, pois, Noé com seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. E tudo que se move sobre a terra segundo as suas famílias. E no 20, versículo 20.
Noé levantou um altar ao Senhor e tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. E no 9, versículo 9, vai dizer: eis que estabeleço a minha aliança com você e com a descendência de vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês. E aí, no 12, e Deus disse: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês e entre todos os seres vivos. No versículo 13, porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vocês e todos os seres vivos de todas as espécies. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir todos os seres vivos. O arco estará nas nuvens. Eu o verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que há sobre a terra. E aqui a gente vai concluir. Quem foi que instruiu a Noé a ele pegar os animais puros e oferecer holocausto? Ninguém instruiu a Noé. Mas conjecturo eu que Noé estava com uma gratidão tão grande de Deus haver se lembrado da família dele e dele, que por gratidão, não por obrigação ou instrução ou mandamento, ele vai e oferece holocaustos a Deus. E ele oferece com o melhor que ele tinha. Porque aqui a gente vai ver que Noé pegou o que era puro. Então, se você vai entregar algo a Deus, ainda que o Senhor não te pediu, por gratidão, pegue algo sujo não. Pegue algo puro. Ah, mas só não tem minha vida. Se santifique. Só tem minha vida para entregar. Se abstenha. Renuncia. E quando a gente vai terminar, a gente vai ver que Deus, ele não somente se lembrou de Noé, mas que após receber a oferta de Noé, o aroma daquela oferta sobe às narinas de Deus. E Deus, ele muda o seu pensamento. O pensamento do início, quando a gente começou a ler, foi de que Deus tinha se entristecido e que por causa disso ele destruiria toda a humanidade. Todos os seres vivos que estavam sobre a terra. E agora, após a oferta de Noé, após o relacionamento de Noé, Deus recebe aquela oferta como aroma agradável. E ele faz uma aliança poderosa.
E ele determina: nunca mais eu vou destruir a terra e nem o que há por causa das pessoas. Porque o que tem dentro do coração do homem é mal. Mas mesmo sendo mal, Noé conseguiu chamar a atenção de Deus. Será que você tem fé a tal ponto de conseguir chamar a atenção de Deus? Você tem fé que Deus ele pode libertar um ente querido? Nós temos fé que Deus ele pode operar em determinadas áreas nas nossas vidas. E por que às vezes nós não temos a fé necessária de que Deus ele pode nos transformar e tirar a maldade do nosso coração? Porque só quem sabe da maldade que tem dentro de você é você e Deus. Mas a sua parte é você que tem que fazer. É você que tem que orar a Deus. É você que tem que apresentar o que é mal dentro de você ainda. E pedir a Deus para Ele retirar. E por que eu tenho que pedir se Deus ele já está vendo? Porque Deus quer ver a iniciativa em você, de que você não está se agradando com isso. Ainda que para a sua carne seja bom. Porque o pecado para a carne sempre vai ser bom. Mas o Espírito que habita dentro de você, a saber, o Espírito Santo, este, quando você faz algo de errado, quando você não cumpre um direcionamento, quando você fica incrédulo, este se desagrada. E ele te alerta, fica aí de pé. Pode ficar em pé, irmãos. Fechai os vossos olhos. Nessa noite você está tendo uma grande oportunidade da parte do Senhor. Oportunidade essa de agradar ao coração de Deus. Oportunidade essa de apresentar a Deus tudo que é mal, que ainda tem dentro de você. Apresentar a Deus a incredulidade. Deus, eu até queria ir lá na frente fazer uma aliança contigo. Porque o Senhor lembrou de toda a humanidade por conta de um relacionamento que o Senhor teve com um ser humano. Eu também queria ter um relacionamento com o Senhor, a ponto do Senhor se lembrar de mim e da minha casa. Mas eu não consigo acreditar que para mim tem solução. E o acreditar se chama fé. Se você não acredita em você, tudo bem, parabéns, você está certo. Mas você precisa acreditar naquele que gera livramento, naquele que gera salvação. O Deus que gerou livramento e salvação na vida de Noé, Ele está aqui hoje. E Ele quer gerar livramento na sua vida. Ele quer estabelecer a aliança dele com você. Deus deseja restaurar pessoas através de você. Porque foi isso que Deus fez através da vida de Noé. Deixou de destruir. E quantas pessoas têm sido destruídas porque você não tem decidido optar por Cristo? Quantas pessoas têm sido destruídas, inclusive dentro da sua casa, porque você não tem tido um relacionamento verdadeiro com Deus? Quantas pessoas, e até você mesmo, porque às vezes você pode dizer: ah, mas eu não estou gerando mal a ninguém, eu não estou fazendo mal com ninguém, só a mim mesmo.
e fazendo mal a você, você está deixando de fazer o bem. E quando você deixa de fazer o bem, isso sobe, desagradável ao coração de Deus. Mas aqui nessa noite há uma oportunidade. E você que está com sua aliança quebrada com Cristo, que nunca fez uma aliança com o Senhor, que nunca declarou que Ele é o Deus da sua vida, nessa noite eu te convido a acreditar primeiramente. Acreditar que Ele continua sendo Deus, o grande, o poderoso, o exaltado. E você que deseja ter um relacionamento com Deus, restaurar um relacionamento com Deus, fazer uma aliança com Deus, como você viu o posicionamento de Noé, vem aqui na frente nessa noite.